O povo acreditava que o perigo sempre chegaria com sirenes, mas às vezes ele atravessa oceanos em silêncio. O navio seguia seu caminho pelo Atlântico, turistas, tripulação, pessoas buscando descanso, distração, fuga do peso do mundo. Mas algo invisível já estava a bordo. Nas últimas horas, o mundo voltou seus olhos para um cruzeiro internacional. Casos confirmados de antavírus, mortes, pacientes hospitalizados e autoridades monitorando a situação. O antavírus, o nome que muitos nunca ouviram, mas que agora começa a despertar dúvidas, medo e memórias, porque o povo ainda carrega marcas do que viveu anos atrás. Depois de tudo o que aconteceu no planeta nos últimos anos, qualquer notícia envolvendo surtos, vírus, quarentenas ou mortes faz o mundo parar por alguns instantes, não apenas por causa da doença, mas pelo trauma coletivo que ficou. E existe algo simbólico nisso tudo. Um navio em alto mar, isolado, sem rota de fuga imediata, como uma pequena representação do próprio mundo moderno, conectado, vulnerável, dependente de decisões rápidas. A Organização Mundial da Saúde confirmou casos ligados ao cruzeiro. Especialistas afirmam que o risco global permanece baixo. E o Ministério da Saúde brasileiro, declarou que não há ameaça direta ao Brasil nesse momento. Mas mesmo assim o povo observa. Porque às vezes o medo não nasce do vírus, mas da memória, da lembrança de aeroportos vazios, de cidades silenciosas, de pessoas separadas, de um mundo que parou. E aqui existe algo importante. Nem todo alerta significa catástrofe. Nem toda notícia representa o início de uma crise global. Mas ignorar completamente é erro. O equilíbrio está entre o desespero e a consciência. Por isso eu digo aos atentos: não alimentem pânico, mas também não vivam distraídos. Informação sem equilíbrio vira caos, e caos emocional enfraquece qualquer povo. O planeta entrou em uma nova era, uma era onde surtos locais rapidamente se tornam manchetes globais, onde um acontecimento em um navio pode gerar reações em vários países, porque tudo está conectado. E talvez o mais preocupante não seja apenas o vírus, mas a velocidade. A velocidade da informação, da reação, do medo, da desinformação. Você verá pessoas minimizando, outras exagerando, algumas tentando transformar o tema em espetáculo, outras tentando usar o medo como combustível. Mas poucos manterão a calma necessária para compreender os fatos. Até o momento, os casos permanecem ligados ao cruzeiro. A cepa identificada estaria relacionada ao vírus antes, e as autoridades continuam monitorando passageiros e tripulação. Mas talvez o verdadeiro alerta não seja apenas biológico, talvez seja psicológico. Porque um povo emocionalmente abalado entra em pânico mais rápido, acredita em qualquer narrativa e perde a capacidade de discernir,
Os conscientes observam, pesquisam, escutam, mas não se entregam ao medo, porque sabem que a mente em pânico se torna presa fácil. E talvez esse navio seja apenas um símbolo do nosso tempo, um mundo lotado de pessoas tentando seguir viagem, enquanto algo invisível circula entre elas, e todos tentam descobrir o que realmente está acontecendo. Então eu digo aos inscritos, do nosso canal, fiquem atentos, não ao medo, mas aos sinais. Acompanhem os fatos, mas não entreguem sua mente ao caos. Porque o maior vírus continua sendo o pânico descontrolado. E quer saber de algo mais curioso? Vamos colocar aqui. A princípio, pessoal, não há evidências confiáveis sobre algo que eu vou colocar aqui. Todos sabem que nós vivemos um momento em que Estados Unidos e China disputam influência econômica e tecnológica há anos. O Brasil virou um território estratégico nessa disputa por causa de agro, minerais, energia, posição geopolítica, relação com BRICS, Guerras e tensões internacionais afetam comércio, alianças e narrativa política. Grandes eventos globais como Olimpíadas e Copas aumentam a circulação internacional e a tensão midiática. Então, o que é plausível se dizer, e aqui fora de mim está especulando o assunto, é de que países usem crises para fortalecer influência, que governos aproveitem momentos de medo para tomar decisões estratégicas, que mídia e redes amplifiquem narrativas de interesse, e que Estados Unidos e China disputem espaço também na América Latina. Importante salientar aqui 3 coisas, pessoal, que não é comprovação e nem está na mira daquilo que eu ando investigando, mas que é bom deixar claro aqui no sinal, porque nós sabemos como as coisas funcionam dentro do YouTube. Nós somos prova disso. Nós temos aí um canal que está hibernando nesse momento, e não queremos que o Selva de Aço siga o mesmo caminho. Então eu vou deixar aqui bem claro de que existe a evidência pública de um plano chinês envolvendo vírus, mais Copa, mais Brasil. Isso está fora desse contexto que estamos aqui colocando. Que esses surtos atuais estejam ligados a uma operação coordenada geopolítica também está fora daquilo que estamos comentando. Que guerras no Oriente Médio sejam parte de um único roteiro global centralizado também está fora do propósito dessa live. Então deixamos isso aqui bem claro no canal. O mais perigoso nessas situações é quando coincidências viram certezas, padrões viram provas, hipóteses viram verdades absolutas. O nosso intuito aqui é trabalhar o canal com responsabilidade. Portanto, o mundo entrou em uma era onde saúde, economia, guerra e informação caminham juntas. Toda grande crise agora gera disputa por influência. E quando potências brigam pelo controle da narrativa, o povo comum sente primeiro medo, e só depois entendem o jogo. Esse tipo de abordagem mantém a atmosfera profética, e análise geopolítica,
tensão narrativa, né? Sem cair em afirmações, né? Sem base, que podem gerar problema, que podem nos custar caro. Então é importante dizer o seguinte, pessoal: existe algo estranho acontecendo no planeta. As crises já não caminham separadas. Economia, guerras, tecnologia, doenças, informações, tudo parece conectado por fios invisíveis. E quando o mundo se aproxima de grandes eventos, o nível de atenção global aumenta, a circulação de pessoas cresce, as tensões internacionais se escondem atrás de discursos diplomáticos, né? E interesses silenciosos começam a se mover. Observe o cenário. De um lado, potências disputando influência econômica; do outro, guerras reacendendo antigas rivalidades. Enquanto isso, nações tentam escolher de que lado ficar, ou fingem, né, que conseguem permanecer no centro, né? Os Estados Unidos tentam manter sua posição dominante, né? A China expande influência através do comércio, tecnologia e alianças. E o Brasil se torna peça importante nesse tabuleiro, né? Porque quem influencia o Brasil influencia parte do futuro da América do Sul. Então surge outro elemento: a Copa do Mundo, um evento capaz de parar o planeta, de movimentar multidões, de unir países, enquanto disputas silenciosas continuam acontecendo nos bastidores. Ninguém pode afirmar o que virá, mas os atentos observam padrões, porque em tempos modernos, pessoal, até grandes celebrações convivem, né, com tensões ocultas. E quando o mundo inteiro olha para um único lugar, qualquer movimento ganha impacto global. Isso não significa viver em paranoia, significa compreender que o planeta mudou. Hoje, saúde pública, geopolítica, redes sociais, economia, já não podem mais ser separados. O verdadeiro consciente não cria pânico, né? Ele observa, questiona, analisa. Porque nem toda consciência é conspiração, mas ignorar completamente os movimentos do mundo também é cegueira, né? E talvez seja isso que tanta gente esteja sentindo. Uma sensação de instabilidade. Como se o planeta estivesse entrando em uma nova fase, onde qualquer crise local pode rapidamente se tornar global. Por isso eu digo, observem os próximos meses, observem as alianças, as narrativas, as movimentações diplomáticas, os discursos sobre segurança e, principalmente, o comportamento das grandes potências. Porque às vezes o maior sinal não é o evento em si, mas o que começa a se mover ao redor dele. Na selva, os perigos mais difíceis de enxergar são aqueles que chegam sem fazer barulho.